No episódio de hoje do podcast À Descoberta das 5 Estrelas, vamos falar sobre sustentabilidade descomplicada, pequenas mudanças que podem fazer a diferença no nosso dia-a-dia. Convidámos 2 marcas vencedoras no Prémio 5 Estrelas, que já estão aqui comigo e que vamos ficar a conversar sobre este tema. Aproveitem que estão aqui, subscrevam o nosso canal, ativem todas as notificações para receberem tudo em primeira mão e deixem-nos os vossos comentários, as vossas perguntas, gostamos muito de receber o vosso feedback. Venham comigo conhecer as convidadas desta semana. No episódio de hoje já tenho comigo em estúdio a Rita Carlinhos da Amos. Olá Rita, olá. Bem-vinda. Obrigada. Por estar aqui de novo e parabéns. Obrigada. Mais um Prémio 5 Estrelas. E tem também a Olga Marto da Endesa. Olá Olga. Olá, bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Obrigada às duas por estarem aqui, por estarmos a falar aqui as três sobre este tema que ainda há gente que diz que está na moda, já não é uma moda, não é um assunto sério, ainda que com a sua seriedade, o que eu gostava aqui na nossa conversa e nas perguntas que a equipa do Prémio 5 Estrelas organizámos aqui para a nossa conversa, perceber aqui de que forma é que nós conseguimos descomplicar a sustentabilidade, porque às tantas é um assunto da moda, fala-se muito, mas depois diz-se pouca coisa. Então, queria começar aqui por perceber o que é que de facto, quais é que são as pequeninas coisas do dia-a-dia, as pequenas práticas do dia-a-dia, as pequenas mudanças que nós podemos ir fazendo enquanto indivíduos e que nos afastam daquilo que é chamado utopia verde, que vocês saberão explicar isto para quem está a ver e ouvir melhor do que eu. Podemos começar, Rita? Sim, bom, antes de mais, muito obrigada pela oportunidade também de vir aqui falar num tema que é central da nossa estratégia, portanto a estratégia da marca Amos, mas também da marca, aliás da empresa de Navigator Company à qual nós pertencemos. Para nós falar de sustentabilidade não é apenas um conceito técnico, portanto nós acabamos sempre por falar de responsabilidade, portanto é aqui um conceito que está muito interligado com este tema. E para a marca Amos e para a The Navigator Company, a responsabilidade ambiental, social, económica, portanto, é fundamental quando nós falamos aqui deste tema da sustentabilidade. As pequenas, aqui o equilíbrio entre a empresa, as ações mais empresariais e aquelas mais pessoais, acho que aqui a nossa colega Olga, do painel, sim. a Olga, poderá também falar um bocadinho mais sobre isto, mas naquilo que é a nossa experiência e a nossa visão, o consumidor estar informado, saber procurar produtos que estão certificados, por exemplo, ter o cuidado de, no nosso dia-a-dia, haver uma separação dos resíduos, por exemplo, em casa, termos uma consciência energética e depois as empresas também optimizarem cada vez mais os seus processos, serem eficientes ao nível da gestão dos recursos, portanto, tudo isto acaba por contribuir aqui para, de facto, estarmos alinhados com este compromisso da sustentabilidade que vamos tendo. Olga, sim, como é que... eu concordo com a Rita e eu acho que cabe-nos a nós também, enquanto empresas, tentarmos transmitir aos nossos clientes, à comunidade civil, que não temos de encarar a sustentabilidade como uma coisa utópica e que é dificílimo de alcançar. Não, eu acho que cada um de nós é responsável e deverá encarar com medidas diárias, contínuas e consistentes, começando em casa, seja ao nível de escolher eletrodomésticos eficientes, seja ao nível de trocar lâmpadas. Nós dizemos isso muito aos nossos clientes, trocar lâmpadas por lâmpadas tradicionais por lâmpadas de LED, os eletrodomésticos, tentar perceber qual é o seu registro de consumo e de que forma é que pode gerir com a sua empresa fornecedora de eletricidade e obter a melhor energia, o melhor preço, se tem um consumo mais tardio, se tem um consumo mais durante o dia, portanto tentar ajustar aqui um bocadinho o consumo, mas eu acho que cabe muito a nós também transmitirmos que não é complicado, nós na área da sustentabilidade, que não é um tema complicado, nem é um bicho, como se chama dizer, nem é algo que seja inalcançável. E que também temos de ter neste momento os pés bem assentos na terra e não podemos querer colmatar os erros do passado, de décadas, querer eliminá-los em 10 anos. Não é assim que o vamos conseguir fazer. Eu acho que
passa muito também pela educação, pela formação, pela literacia da comunidade, e não podemos dar um passo maior do que a perna. Vamos ser conscientes e realistas daquilo que nós conseguimos pôr em prática. Não vamos traçar metas mais ambiciosas do que aquilo que nós conseguimos alcançar. Eu acho que isso devemos ser conscientes disso, e mesmo também governos e todas as entidades que estabelecem as metas, temos de ser conscientes. Atenção, isto é um processo que se faz caminhando, portanto, e que passa muito pela formação e pela literacia das comunidades, muito aliado com as empresas, com o setor privado, com o governo, mas não podemos exigir que de repente se mudem hábitos diários, quer dizer, sem termos previamente uma educação e uma formação e uma adaptação. Até porque, por regra, somos todos um bocadinho resistentes, não é, às mudanças, e para elas serem duradouras, precisam de ser consistentes. Acho que aqui claro. A consistência é até mais do que a disciplina, que é algo que nós ficamos, seja em qualquer área, não é? E acredito nesta não seja exceção, que é, eu prefiro ser consistente do que disciplinada, porque a consistência leva-me a um lugar, não é? Por repetição. Quando estamos a falar da sustentabilidade e o papel das marcas, das organizações, como estavam as duas a dizerem muito bem, estamos também a falar de objetivos que devem ser, e acho que era por esta linha que a Olga estava a ir. A Rita, estamos a falar também aqui de objetivos mensuráveis, ou seja, o que é que de facto nós conseguimos definir numa lógica aqui de SMART, não é? Os objetivos SMART, o que é tangível, o que é alcançável, o que é realista, para não andarmos naquela, quase numa nuvem entre demasiado ambicioso e sabemos que depois à partida não chegamos. Como é que definem esses objetivos? Bom, aqui indo um bocadinho contra aquilo que a Olga acabou de dizer, nós somos de facto demasiado ambiciosos e estamos aqui também e tentámos implementar uma série de medidas, inclusivamente antecipar-nos às metas da União Europeia em cerca de 15 anos, portanto não estamos a ir assim tão devagar, mas de facto não podemos falar de sustentabilidade se depois não tivermos como medir as nossas ações e os nossos resultados. No caso da marca Amos e da Navigator, falando sempre aqui das duas em paralelo, porque não podemos aqui fazer a distinção, mas nós temos, por exemplo, 100% da celulose que utilizamos no nosso processo é proveniente de florestas que são geridas de forma responsável e que são certificadas, assim como os cerca de 110 mil hectares que nós temos, que também são certificados e que inclusivamente 12% desta área é de conservação da biodiversidade. E depois temos outras formas de ir medindo também naquilo que diz respeito aos recursos. 81% da energia que nós consumimos, por exemplo, é proveniente de fontes renováveis e nós produzimos essa energia a partir da biomassa e a partir de outras fontes renováveis. Além disso, temos depois indicadores externos e idóneos, como é o caso dos resultados da Fischer Solve de 2024, em que lideramos as menores emissões de carbono. Portanto, as empresas tixo da Navigator, onde são produzidos os produtos da marca Amos, têm as menores emissões de carbono de Portugal, França e Espanha. Portanto, estes resultados de 2024. Portanto, nós acabamos sempre por, anualmente ou até semestralmente, portanto, periodicamente vamos fazendo uma revisão destas metas, vamos estabelecendo novos objetivos, mas somos efetivamente muito ambiciosos e queremos sempre ter resultados. Portanto, acabamos sempre por trabalhar muito nesta direção. Somos um bocadinho menos conservadores, mas efetivamente... São duas perspectivas, não é? Dois atenção, eu não disse que a nossa posição da Endesa que não fosse ambiciosa de todo, não. Mas, em geral temos de pensar, a nível consumidor, a nível território, temos de pensar que há incapacidade de algumas empresas conseguirem acompanhar a evolução e este processo de transição energética, que não é fácil. Uma Navigator, acredito que seja provavelmente mais fácil. Por exemplo, estamos a falar de uma PME, provavelmente é mais difícil. Portanto, e o nosso tecido empresarial em Portugal, a nível de PMEs,
sabemos que é a maioria, não é? Temos a grande porcentagem das nossas empresas são PMEs, e conseguir muitas vezes acompanhar esta evolução e este processo de transição energética nem sempre é fácil. Para uma Endesa, neste momento, nós temos o objetivo de atingir neutralidade carbónica em 2040. Em Portugal já eliminámos a produção a carvão, portanto, e neste momento estamos a querer aumentar o nosso portfólio de produção a energias renováveis, e é esta a nossa ambição. E tal como a Navigator, também somos ambiciosos. No entanto, somos conscientes que no mundo empresarial, e aqui o nosso sentido empresarial em Portugal, essencialmente em Portugal, são pequenas e médias empresas, e que não podemos exigir o mesmo que um grupo grande como o Grupo Navigator, como o Grupo da Endesa. Portanto, e temos de saber perceber que há momentos diferentes e que os caminhos são um bocadinho mais lentos para determinadas empresas. E acho que temos de ser conscientes. Nós somos muito exigentes a nível dos nossos fornecedores. Todos os nossos stakeholders, temos uma série de requisitos cada vez mais exigentes para trabalharem com o grupo, e neste momento também estamos a ver que também até os nossos clientes, estamos a falar dos nossos clientes de grandes contas, poderia ser uma Navigator, que também muito exigentes também da nossa parte, nós enquanto fornecedores, por exemplo, de eletricidade, de gás. Portanto, também já nos exigem a nós, enquanto fornecedores, uma grande empresa, também uma série de requisitos, e tudo no âmbito da sustentabilidade, responsabilidade social. Portanto, nós somos também para os nossos fornecedores, portanto, isto é tanto interna como externamente, e estamos a ver aqui uma mudança de mentalidades. No entanto, somos conscientes que, quando estamos a falar de pequenas e médias empresas, com estruturas pequenas, que é um bocadinho mais difícil o trajeto e um bocadinho mais complicado. Portanto, falamos sempre de estruturas pequenas. Um grande grupo, temos uma área de sustentabilidade, e às vezes com pequenas e médias empresas são, há áreas que têm 3, 4 funções, percebe? Acredito que seja mais difícil o caminho, mas que chegam lá, e obviamente chegam lá e vão conseguir também alcançar os mesmos objetivos. Mas é mais difícil e é mais lento o processo. E acho que temos que saber trabalhar em conjunto e saber, tanto entidade privada, governo, cidadãos, alinharmos-nos no caminho e sabermos trabalhar em conjunto consoante o passo de cada um e a possibilidade de cada agente neste momento. Exatamente. Acho que eu entendo do que estão, no fundo, estão ambas a dizer isto, não é? Sim, existem objetivos a cumprir, até porque existe um conjunto de diretrizes e de normas, portanto, que eventualmente, em alguns casos, poderão ou terão que ser ajustadas, eventualmente em alguns exemplos que deram aqui, mas têm estes objetivos a cumprir e, portanto, trabalhar nesse sentido, e ambas estão alinhadas nesse sentido. A minha questão aqui é, como é que vocês... A Rita falou aqui um bocadinho como é que controlam, em termos de objetivo, onde é que estão, e falou aqui da definição semestral ou anual. No caso da Endesa, como é que vocês controlam, e mais do que isso, como é que comunicam? Porque acredito que seja importante para dentro e para fora, não é? Nós temos relatórios e dada a dimensão da empresa também temos uma série de requisitos a cumprir, e já de base legal, e temos os relatórios de sustentabilidade, que são já subejamente conhecidos e até premiados a nível do grupo, com métricas muito exigentes e estamos a nível de índices no que diz respeito à sustentabilidade muito bem cotados, e é tudo divulgado, é tudo público nas nossas redes, na nossa página, nas redes sociais, portanto está tudo subejamente publicado, e é de conhecimento para todos os nossos stakeholders, portanto é tudo bastante transparente, e não poderia ser de outra forma, porque estamos a falar neste momento, a exigência é tão grande para grupos grandes, e a Navigator obviamente deverá passar o mesmo com a Navigator, que não há margem para facilitar, e somos muito, muito exigentes internamente, mas também com toda a cadeia de valor. Sim, com quem nós trabalhamos. Porque esse nível de exigência, acredito que para grupos grandes, como estão a dizer, são cada vez mais escrutinados, porque os consumidores também estão cada vez mais exigentes, não é? Sim. E informados, claro, da exigência vem do conhecimento. Como é que a comunicação dos vossos objetivos e, portanto, dos resultados, como é que percepcionam no ponto de vista
do vosso posicionamento, ou seja, temos estes objetivos, atingimos estes resultados, como é que introduzem isso no marketing, na comunicação, para se posicionarem como uma empresa, neste caso aqui, uma empresa vencedora do Prémio 5 Estrelas. Sim, é verdade. E a prova de que, de facto, todo este conjunto de ações depois se reflete também no ponto de venda, no nosso caso, não é? Porque estamos a falar de produtos, é precisamente por este tipo de reconhecimentos. Nós somos reconhecidos com o Prémio 5 Estrelas com um produto que combina precisamente inovação e sustentabilidade, que são os dois dos grandes pilares da nossa marca. E aquilo que nós assistimos é que efetivamente há uma preocupação, há mais informação, o consumidor está mais exigente e procura de facto saber qual é a origem dos produtos, procura de facto estar informado sobre como é que eles são produzidos, como é que chegam ao ponto de venda, estão mais conhecedores das certificações, que no caso dos produtos é muito importante, portanto chegar a um linear de supermercado, no nosso caso, e encontrar produtos que estão certificados, portanto que a cadeia de valor, como dizia a Olga, está certificada, e depois também em termos da qualidade, não é? Porque um processo produtivo, industrial, que esteja certificado, que cumpra normas de todas as vertentes, portanto não só da sustentabilidade, mas em todas as outras, acaba depois também por se traduzir numa qualidade final do produto superior. Como eu estava a dizer, relativamente a este caso concreto, o nosso produto da gama Naturally Soft anda aqui de mãos dadas com a inovação e a sustentabilidade e, de facto, reflete e traduz muito bem este nosso compromisso, porque é um produto que, no seu processo, não tem químicos branqueadores, portanto a qualidade do papel, portanto, vamos imaginar, nós estamos muito habituados a ver produtos deste tipo de produtos, não é, de papel para uso doméstico, brancos ou depois com cores e desenhos, portanto com frases diferentes, não é, que temos muito no mercado. Este é o inverso, portanto não tem qualquer químico branqueador ou colorido, portanto o papel preserva a cor natural da matéria-prima, que é a madeira, portanto é um papel que tem uma cor acastanhada, não é? E que por isso mesmo também a nível do seu processo industrial acaba por ser mais eficiente, porque consome menos energia, menos água, menos matéria-prima, menos madeira, portanto é mais eficiente ao nível dos recursos também. Acaba por traduzir-se aqui num produto sustentável e inovador simultaneamente. Portanto, nós conseguimos depois também, a partir deste tipo de soluções, chegar ao consumidor com as nossas práticas de sustentabilidade. Este produto tem também, portanto, nós sabemos que os plásticos das embalagens têm uma pegada ambiental enorme, portanto, nesta gama foi desenvolvida também com embalagem em papel. E nesta embalagem nós também aproveitamos para comunicar, portanto, um bocadinho à semelhança daquilo que a Endesa faz, portanto, através dos nossos relatórios de sustentabilidade anuais, através dos nossos websites, através das ações pedagógicas que vamos fazendo junto à comunidade, consumidores, clientes, mas depois também a partir da nossa embalagem, das nossas embalagens de produto, conseguimos também comunicar algumas das ações e alguns dos resultados que vamos obtendo com este tipo de iniciativas. Uhum. E aproveitar todas as oportunidades para comunicar, claro que sim. Antes de avançarmos aqui para a questão seguinte que tenho para vocês, aproveitar que estas pessoas que estão a ver e a ouvir, perguntar se já subscreveram o canal, já, e as vossas equipas também, pessoas queridas, subscrever o canal. Já está, ativar notificações para receberem tudo em primeira mão, deixarem-nos os vossos comentários, perguntas, gostamos muito de ler tudo aquilo que vocês têm para nos dizer e partilharem com as vossas empresas, colegas, grupos de WhatsApp, por aí fora. Isto é para partilhar, queremos chegar a 1 milhão no final deste ano. Estamos aqui na reta final da nossa conversa. Vocês dizem, já, somos claro, tinham que dizer isto, não sai daqui triste. Então, uma vez que o tema do nosso episódio é sustentabilidade descomplicada, que pequenas dicas, sugestões é que vocês podem dar na ótica de cada uma das marcas que representam aqui, para que quem nos está a ver e a ouvir possa também levar como boas práticas que a Amos implementa e que ele levou a ser vencedor no Prémio 5 Estrelas. Boas práticas que a Endesa tem para sugerir.
Se tivessem aqui que fazer uma checklist, uma lista de sugestões, que diriam? Ao nível da produção do nosso processo industrial, por exemplo, nós de facto estamos muito comprometidos com este tema. Por exemplo, dando aqui alguns exemplos e que também responde um bocadinho à questão anterior sobre como é que nós podemos mensurar aqui o nosso impacto. Como já tinha referido anteriormente, 81% da energia que nós utilizamos é proveniente de fontes renováveis. 80% da água que consumimos e que necessitamos para o nosso processo é devolvida ao ambiente depois de devidamente tratada e de haver um controle rigoroso. Temos também a questão dos resíduos. Portanto, os resíduos do nosso processo são considerados não perigosos e em 2024, por exemplo, 99,8% dos resíduos gerados eram efetivamente não perigosos. Portanto, estamos a falar aqui, de facto, e depois conseguimos também reaproveitar estes resíduos. Portanto, 90% dos resíduos são reintegrados no nosso processo. Portanto, nós temos aqui uma série de práticas que, de facto, são até circulares, não é? Portanto, são aqui renováveis todas elas. Ao nível do produto, que acaba depois também por ser aqui ao nível do processo, apostamos muito em certificações. Portanto, é muito importante para nós, de facto, que não só o nosso processo, mas depois também o nosso produto final, o produto acabado, aquele que todos nós depois vamos consumir, esteja devidamente certificado. Eu acho que isso, quer para o consumidor final, quer até para nós próprios, representa e dar-nos uma garantia de que de facto estamos a fazer um bom trabalho, a cumprir com as normas e que estamos alinhados com aqueles que são os objetivos mais macro da empresa também. E ao consumidor final dá-lhe a segurança de que está a consumir um produto que está em conformidade com todas estas boas práticas que nós temos. Muito bem. No caso da Endesa, Olga? Na Endesa temos vários projetos em desenvolvimento. Um que nós temos que é muito importante para os nossos clientes, que é um serviço de consultoria gratuito, que é a Infoenergia, onde o cliente pode, consoante o seu consumo, receber uma série de dicas e de aconselhamento por parte da Endesa de como deve, e é uma coisa mesmo muito ajustada individualmente ao consumo de cada um dos clientes, se deve mudar, olha, tem um consumo mais elevado a X horas, deve ajustar a sua tarifa, por favor veja lá, está a consumir provavelmente, está com um eletrodoméstico que não está, que não é muito eficiente, veja lá, e é um aconselhamento muito, muito dedicado e personalizado e é gratuito. Infoenergia, que nós temos para os nossos clientes. Depois temos outros projetos no âmbito da sustentabilidade e que vamos muito de mãos dadas com a Fundação Endesa e que temos tentado replicar cá em Portugal, trazemos cá para Portugal projetos que nós temos muito carinho e que já vamos na segunda edição este ano. Vou contar aqui dois, muito rapidamente, 2 ou 3. ODS à escola, no qual nós divulgamos e fazemos aqui ações de sensibilização junto dos colaboradores e tentamos recolher e tentar angariar voluntários dentro dos distintos escritórios, ou seja, Porto, Abrantes, em Lisboa. Para quê? Devem eleger uma escola, seja do filhote, do sobrinho, do amigo, do vizinho, e propor-se a ir a essa escola numa sessão de 50 minutos, 1 hora, e explicar aos miúdos, a uma turma, 2 turmas, o que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E passa muito por aquilo que são os nossos pilares da Fundação Endesa, que é a educação, formação. E este tem sido um projeto fantástico. O ano passado conseguimos chegar a perto de 500 crianças. Este ano temos a ambição de duplicar. E está a correr muito bem. E funcionamos aqui de uma forma 360, portanto, nós chegamos aos miúdos, os miúdos levam a mensagem para casa, escolas, e funciona, nós somos agentes, fazemos com que os miúdos também sejam agentes e os miúdos têm um poder enorme sobre os pais e muitos dos pais, nós temos essa capacidade de perceber que muitas vezes são os miúdos que dizem ao pai, por favor, essa lata não é aí, esse pacote de leite não é aí, os miúdos acabam por, já estão intrínseco neles que eles ajudam os pais neste processo e achamos que nestas camadas mais jovens podemos fazer diferença. E acho que esta parte da formação e educação dos mais jovens
lá está, são pequenos passos, mas que podem fazer muita diferença. Isto é um dos projetos. Outro projeto temos também no âmbito mais social, com a Cáritas de Lisboa, começado também através da Fundação, financiamos cursos. Quero tentar aqui, de alguma forma, colmatar pessoas que estão em risco de exclusão social, que estão desempregados, que não têm formação, e então financiamos um curso na área de instalações de painéis fotovoltaicos, de autoconsumo, que está neste momento, que há muita falta de mão de obra. Nós financiamos esses cursos, do princípio ao fim, são 150 horas de cursos intensivos, lecionados pelo ISQ. Depois também tem práticas. E podemos dizer que muitas das pessoas terminaram agora em abril, no final de abril, que já estão empregados, outros já estão a terminar estágios, já estão a começar a ingressar no mercado de trabalho e a mudar de vida. Que essencialmente sentimos que são projetos transformadores e que fazem diferença. Não são projetos com a dimensão de milhares de pessoas, mas basta uma pessoa que nós consigamos impactar e mudar a vida, para nós já é muito bom. E conseguimos. Este projeto teve tanto sucesso que vamos replicar novamente este projeto e temos muito mais projetos, mas agora, se eu continuasse a contar os projetos, daria um podcast para eu contar os projetos que nós temos, assim, também de mãos dadas com a Fundação Endesa. São interessantíssimos, mas lá está, são projetos muito focados no âmbito social, de educação, formação, e que são, assim, que nos aquecem o coração e que fazem a diferença, ainda que não tenham aquela projeção, porque para nós não é... A Endesa não tem a aspiração de fazer grandes campanhas de greenwashing, nada disso. A empresa, a Endesa, está muito em resultados concretos e consigamos medir e consigamos ver resultados. Pequenas mudanças também na vida das pessoas, não é? Exatamente, sim. Precisamos fazer a diferença. Muito bem, gostei muito de conversar convosco. Meninas, muito obrigada às duas pelo vosso tempo, pelo vosso contributo, por terem aportado aqui valor ao nosso episódio. E para estas pessoas que nos estão a ver e a ouvir também poderem levar daqui as melhores práticas de duas marcas vencedoras no nosso Prémio 5 Estrelas. Obrigada. Obrigada. Parabéns também às vossas equipas. E quanto a nós, pessoas queridas, voltamos na próxima semana. Voltem connosco, aproveitem e partilhem já este episódio com as vossas empresas todas. Queremos empresas mais sustentáveis, descomplicadas na sustentabilidade. Um beijinho e até para a semana.